Bom, e agora vamos para a última parte da prova testemunhal. E eu começo falando sobre um tema que é muito comum, que é a possibilidade da testemunha se sentir intimidada, humilhada, constrangida, atemorizada pela presença do acusado em audiência. Nesse caso, muita gente acha que o juiz deve mandar o acusado sair da sala, não é? E aliás, isso é até muito comum na prática, mas não é o que diz o artigo 217. Como regra, se a testemunha se sente em qualquer dessas situações em que a presença do acusado pode ser prejudicial, então o juiz deve inquirir a testemunha por videoconferência. Né? Essa é a regra. Somente de forma muito excepcional, quando não houver recursos de videoconferência, é que o juiz deve determinar a retirada do acusado e prosseguir a inquirição da testemunha com a presença apenas do defensor, do advogado, ainda assim sem esquecer que o acusado deve ter direito, deve ter acesso ao depoimento prestado pela testemunha, até porque a presença em audiência é um direito fundamental. Ele exercerá o seu direito de defesa quando prestar o interrogatório ao final e, portanto, ele deve saber o que se disse contra ele, né, as provas que foram produzidas contra ele. Se a testemunha, de alguma forma, não falar a verdade, ou negar, ou calar a verdade, e o juiz constatar isso, de acordo com o artigo 211, no momento da sentença, o juiz deve extrair cópia do depoimento e mandar para a autoridade policial. Normalmente os juízes mandam para o Ministério Público para não interferir na atividade policial e não perderem a imparcialidade, embora entenda que, de qualquer forma, o juiz estaria absolutamente impedido de julgar esse caso. Né? Quando uma testemunha falta, né, nesse caso, há a possibilidade do juiz determinar a condução coercitiva. Muita gente acha que a condução coercitiva foi declarada inconstitucional pelo Supremo, e é parcialmente verdade. Porém, o que foi declarado inconstitucional foi a condução coercitiva do acusado, e é inconstitucional na medida em que o acusado não é obrigado a falar. Né? Mas a testemunha é. E, portanto, a testemunha que falta e não justifica, não comparece, não justifica a sua ausência, pode ser conduzida coercitivamente na medida em que o juiz pode requisitar a força policial que conduza a testemunha ou que auxilie o oficial de justiça para conduzir a testemunha até a audiência para que ele possa testemunhar. E além disso, o artigo, aliás, isso está no artigo 218, e além disso o artigo 219 prevê a imposição de uma multa à testemunha faltosa. Então, ela pode responder por crime, né? Ela pode ser conduzida coercitivamente, pagar as custas da diligência de condução coercitiva e ainda ter que pagar uma multa. Bom, testemunhas que, digamos, não possam depor na sede do juízo. Se uma testemunha não pode depor na sede do juízo porque ela mora em outra comarca, será expedida uma carta precatória. Ou ela será ouvida por meio de videoconferência. Tá? Essa é uma previsão do artigo 222, que prevê tanto a expedição da precatória inquiritória da testemunha, como prevê a transmissão por videoconferência. É interessante porque ali não fala especificamente qual é a preferência, se é a videoconferência ou se é a precatória,
No entanto, parece um tanto claro que se a preferência é que os atos instrutórios se deem na mesma audiência que é de instrução e julgamento, parece que a videoconferência alcança essa finalidade, como também alcança a finalidade de fazer participar as partes diretamente da inquirição, enquanto numa expedição de precatória, normalmente as partes têm um pouco mais de dificuldade de comparecer na medida em que se dá em outro lugar. Se a testemunha estiver em outro país, ela será ouvida por carta rogatória. Tá? Agora, existem pessoas que não podem comparecer porque são muito idosas ou porque estão doentes. Nesse caso, o artigo 220 prevê a possibilidade de elas serem ouvidas onde elas estiverem. O juiz é que deve se deslocar, como também as partes devem se deslocar. Mas isso, veja, isso é uma questão humanitária. Né? Agora, existem também as pessoas que podem depor no lugar em que elas quiserem, mas por privilégio, que são as pessoas do artigo 221, que eu não vou aqui ler todas elas, mas basicamente o presidente, o vice-presidente da República, senadores, deputados federais, ministros, governadores, etc. Podem depor no lugar em que elas estiverem. Isso é um privilégio. Não é? As pessoas que por idade, por serem idosas ou por enfermidade não podem, na verdade é uma questão humanitária. Não é? Bom, então com isso nós encerramos aqui o estudo da prova testemunhal e continuaremos as provas orais nas próximas aulas.